A paz, meus irmãos. Hoje eu tive refletindo numa passagem bíblica que eu já li algumas vezes, mas eu creio que dessa vez Deus quis me revelar algo que estava oculto, algo que era segredo da parte dele, que estava nessa palavra e que eu precisava descobrir isso neste momento. E eu queria compartilhar com vocês. Está em Gênesis, né, capítulo 2. O Senhor ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. O primeiro ensinamento que eu tiro desse texto é que muitas das vezes Deus nos avisa. Deus levanta profeta, Deus nos avisa em sonhos, Deus coloca no nosso coração. Nós sabemos dentro da nossa alma que aquilo não é correto ou que não era aquela atitude que nós deveríamos tomar. Isso ocorre muitas das vezes porque Deus, em sua infinita misericórdia, ele sabe das nossas limitações e ele sabe que se ele não nos avisar, nós provavelmente vamos perecer naquela situação. E Deus, ele sabendo que Adão e que Eva não eram maduros espiritualmente, Deus dá esta orientação, esta ordem a eles. Eu creio, irmão, mas isso é coisa que vem ao meu coração, que que Deus sabia que eles não eram, né? Não tinham essa maturidade espiritual. Porque se eles tivessem, Deus não precisaria ter avisado, porque quando Deus, né, visse que eles iam passar por aquela situação, Deus ia pensar, olha, eles são maduros, eles vão rejeitar, eles não vão cair na armadilha da serpente. Então, irmão, muitas das vezes Deus, quando ele nos avisa, ele sabe que aquela situação, antes de concretizar aquela promessa, não vai ser fácil. Então, ele avisa pra gente, para que a gente fiquemos firmes na promessa dele. E aí o texto vai se desenrolar e vai chegar ao capítulo 3, né, que ele diz: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse para a mulher: Sim, Deus tem dito, não comerás de todas as árvores do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, não o tocareis, para que não morra. E Deus aqui ele estava falando, a gente sabe do desenvolver desse trecho, e a gente percebe nesse momento que Deus não estava falando de uma morte física. Deus estava falando de uma morte espiritual. Irmãos, a gente precisa entender que o que acontece, que a nossa vida espiritual, ela tem muito mais valor do que a nossa vida terrena. Então, vale mais a gente dar valor às coisas que vêm de Deus, que está no campo espiritual, do que as coisas que são terrenas. Muitas das vezes a gente pensa, olha, se eu fizer isso para Deus, se eu cumprir a vontade de Deus, eu vou ter alguma perda, eu vou ter algum sofrimento. Isso é uma verdade. Mas, irmãos, a vontade de Deus, ela é soberana. Tenha certeza que mais vale você cumprir um propósito espiritual do que permanecer numa situação terrena. E aí, a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, do fruto, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Irmãos, mais um ensinamento que eu tiro dessa palavra é que a gente sempre tem que voltar ao nosso entendimento, o questionamento de eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou no centro da vontade de Deus? Porque Satanás ele vai trazer a nossa mente, a nosso pensamento, né, o panorama real.
Ele vai dizer, olha, se você comer desse fruto, você não vai morrer. E aí a serpente, Satanás, estava falando da morte carnal, que era uma morte diferente da que Deus tinha dito para eles. E aí, muitas vezes, a gente vai passar por circunstâncias em que Satanás vai colocar pra gente a real situação. Olha, se você tomar essa atitude, você vai perder seu emprego. Se você for uma pessoa fiel, honesta, se você falar a verdade pro seu chefe, você vai perder seu emprego. E vai. E realmente vai. Mas a gente tem que pensar, eu estou no centro da vontade de Deus, eu tomar essa atitude corresponde à expectativa que Deus tem para mim? Então faça, independente da consequência. Olha, Satanás vai falar, olha, irmã, se você disser isso para essa pessoa, ela vai ficar com raiva de você, ela vai te julgar. E realmente vai, Satanás não está mentindo. Vai. Isso vai acontecer, mas a gente tem que perguntar, estou no centro da vontade de Deus tomando essa atitude? E se a resposta for sim, vá e faça. Irmãos, muitas das vezes Satanás vai nos dar um panorama real, né? Deus desceu à terra, pediu para Noé construir a arca. Deus sabia que se ele não avisasse a Noé, Noé iria titubear. Deus vai e avisa. Deus fala, ó, eu preciso da arca porque eu vou fazer isso, isso, isso. E aí o que aquele povo, naquele momento, fala? Tá louco? Vai construir uma arca? Nunca choveu assim, desse jeito. E eles estavam falando da verdade. Nunca choveu daquele jeito. A arca, aos olhos humanos e de acordo com os fatos, ela era desnecessária. Mas o que está nos seus olhos, no seu campo carnal, ele é menos importante do que aquilo que Deus quer fazer, do que aquilo que está no campo espiritual. Se Deus não tivesse dado a José o sonho dos feixes de trigo, provavelmente José, quando estivesse no fundo daquele poço, ele ficaria triste, ele ficaria decepcionado. Mas Deus deu esse sonho para ele, para que ele tivesse em mente que apesar da situação que ele passasse naquele exato momento, Deus tinha um propósito para a vida dele. E através daquele sofrimento ou daquela situação, Deus ia fazer com que o nome dele fosse exaltado. Então, irmão e irmãs, é isso que eu quero passar para vocês hoje. Muitas das vezes, Deus vai te avisar, porque ele sabe que aquele ponto é onde você, né, tem uma, né, não tá tão firme, ou tem uma deficiência, uma debilidade naquele ponto, Deus vai te avisar. O segundo ponto, muitas das vezes, a situação, ela vai vir de encontro, a situação carnal, ela vai vir de encontro com a situação espiritual. E o seu diagnóstico que você vai fazer da situação, né, pela vista carnal, ele vai estar correto. Mas mais importa é cumprir o propósito espiritual. E o terceiro ponto, recapitulando, é que Satanás muitas das vezes vai colocar na sua frente situações reais. Ele vai te dar um diagnóstico real. Olha, se você fizer isso, muitas pessoas vão virar as costas para você. E vão mesmo. Mas o propósito de Deus é muito maior do que o panorama humano que você está vislumbrando. Satanás vai chegar pra gente e falar assim, olha, se você tomar essa atitude, você vai ser ridicularizado, você vai ser humilhado. E vai. E muitas das vezes você vai. Ele não tá mentindo, vai. Mas o propósito de Deus precisa ser cumprido nessa situação. Jesus, o tempo que ele esteve aqui, ele avisou os discípulos várias vezes sobre a sua morte. E ele fez isso porque ele sabia que naquele momento, né, que ele fosse crucificado, que ele fosse preso, seria a fragilidade espiritual dos discípulos. E ele avisou. E ainda que os discípulos estivessem vendo
o seu líder, o seu mestre no madeiro e que eles estivessem vendo a morte física dele, o que estava acontecendo no mundo espiritual era muito mais importante do que aquilo que os seus olhos humanos poderiam contemplar. Então, irmão, fica com essa palavra. Eu tô dizendo isso porque é um momento que eu tô vivendo, que eu tô pedindo para Deus uma resposta. E é nesses momentos onde tudo diz que não, Deus vem e fala, olha, realmente, tá difícil, eu sei que não é fácil. Mas eu quero te lembrar de tudo aquilo que eu te prometi. De tudo aquilo que eu disse para você que eu ia fazer. Então, irmão, vale muito mais a gente estar no centro da vontade de Deus do que a gente viver por vistas humanas, tá bom? Fica na paz. Eu espero que tenha esse texto, né? Essa conversa nossa tenha te edificado tanto quanto me edificou, tá bom?